Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao conceito de funções iniciado naquele vídeo anterior. Muito bem. Então, a gente falou na aula anterior a respeito de dois tipos de função que são muito especiais. A função injetora e a função sobrejetora, né? Sobrejetora ou sobrejetiva e injetora ou injetiva. A função injetora é aquela onde cada elemento de y está relacionado a, no máximo, um elemento de x, ou seja, pode sobrar, mas aqueles que estiverem se relacionando com alguém vai estar relacionando com, no máximo, 1, certo? E a função sobrejetora é aquela que a gente tem o conjunto y, né, como sendo, não sobrando nenhum elemento, ou seja, todos os elementos de y estão relacionados a pelo menos 1 em x. Ou seja, pode até ter 2, né? Mas o importante é que não sobre nenhum, certo? Então, esse é o conceito de injetividade e o conceito de sobrejetividade. Então, vamos dar aqui agora alguns exemplos para a gente compreender melhor. Então, vou definir aqui algumas funções, certo? Eu vou pegar aqui a função f, que é de n em n, ok? Certo? Que tem a seguinte lei de formação. Associa cada natural ao f de n, né, como sendo 2n, certo? 2n. Ou seja, cada número natural associa ao seu dobro, certo? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que, se eu fosse ilustrar aqui algumas imagens, então, quem seria o f de 1? Seria 2 vezes 1, que é 2. Quem seria o f de 2? Seria 2 vezes 2, que é 4. Quem seria f de 3? Seria 2 vezes 3, que é 6, né? E por aí vai. Eu não vou conseguir terminar, evidentemente, porque é infinito, certo? Então, aqui, para a gente fazer a representação, né? Eu tenho aqui os números naturais, eu tenho aqui também os números naturais, certo? Então, aqui eu vou ter os números 1, 2, 3 e por aí vai. A gente vai estar aqui relacionando com... Aqui também vai ter os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Ok? Então, a gente está vendo que a gente relaciona um número com o dobro dele. Então, eu vou estar relacionando 1 com 2, 2 com 4, 3 com 6. Muito bem. Pergunta. Essa função f, ela é sobrejetiva ou sobrejetora? Claro que não, né? Porque aqui a gente tem elementos que estão sobrando. Se eu encontrar um único elemento que não tem correspondente em x, eu já garanto que f não é sobrejetiva, certo? Então, por conta desse elemento aqui, né? Que tanto esse como esse, né? Na verdade, todos os números ímpares, eles vão sobrar, né? Então, a gente percebe, facilmente, a gente percebe que f não é sobrejetora. Certo? F não é sobrejetora. Agora, f é injetora? Ou seja, será que para cada elemento existe no máximo um elemento relacionado aqui no x, né, no conjunto de saída, né? Será que para todo número aqui natural existe no máximo um elemento aqui relacionando? Bom, isso a gente pode ver graficamente que sim, né? Os números ímpares não vão estar relacionados com ninguém e os números pares vão estar relacionados com a sua metade, né? Dado um número, a metade é única. Então, é fácil perceber que ela é injetora. Mas eu pretendo trabalhar com esse conceito aqui, certo? Esse conceito aqui vai ser bastante útil quando a gente estiver trabalhando com conjuntos infinitos, que vai ser a maioria dos nossos casos aqui, né? Em geral, a gente vai ter como domínio, enquanto domínio aqui, a gente vai ter conjuntos numéricos, né? Em geral, vai ser naturais, inteiros, racionais, né? Ou reais, certo? De maneira bem geral, a gente vai trabalhar muito mais com conjuntos números reais ou com subconjuntos dele. Então, esse conceito aqui, essa definição de injetividade, ela é muito boa para eu verificar via lei de formação e não simplesmente olhar aqui graficamente, certo? E não olhar aqui graficamente. Então, por exemplo, eu posso usar essa lei de formação aqui para determinar se a função é injetora ou não, né, por aquela configuração.
Então, para ela ser injetora, eu teria que pegar, por exemplo, um f de x, né, igual a um f de y. Mas quem é f de x pela nossa função? Seria 2x. Então, 2x igual a f de y, que é quem? 2y. A gente está, então, com uma equação onde eu posso dividir por 2, né, dos dois lados. Então, isso aqui dividido por 2 é equivalente a dizer que x é igual a y. Ou seja, de fato, então, é o que a gente gostaria. Né? Se eu tiver que f de x igual a f de y implicar em x igual a y, e é o que está acontecendo, né? F de x igual a f de y implicou em x igual a y, então isso aqui garante que f é injetora. Né? Logo, né? Corroborando com a nossa expectativa aqui geométrica, né? Gráfica, né? Logo f é injetora, não é isso? É injetora. Ok? Muito bem. Então vamos para mais um exemplo. Relembra que esse exemplo aqui eu tratei no vídeo anterior e no conjunto dos números naturais essa relação sequer era função, né? Porque o conjunto 1, o número 1, né, não teria imagem. Entretanto, como agora eu estou com o conjunto dos inteiros, de fato isso aqui se torna uma função porque eu tenho além do zero eu tenho também os números negativos. Então eu posso estar sempre tomando um antecessor, né, e essa função ela fica bem definida. Ok? Então, uma função ela fica bem definida quando ela tem um domínio, um contradomínio, uma lei de formação que respeita, né, aquela condição de que todo elemento no domínio tem que ter um único no contradomínio associado a ele. Muito bem. Então, por meio dessa nossa relação, é possível a gente então se questionar se a função g vai ser injetora, né, e também se ela vai ser sobrejetora. Na realidade, a gente pode observar o seguinte, vamos fazer aqui algumas imagens. Então, quem seria, por exemplo, g de menos 2? G de menos 2 seria menos 2 menos 1, que é menos 3. Né? Quem seria g de menos 1? Seria menos 1, que é menos 2. Quem seria g de 0? Né? Seria 0 menos 1, que seria menos 1. E g de 1, por exemplo, seria 1 menos 1, que seria 0. Finalmente, g de 2 seria 2 menos 1, que é 1. Aqui tá bom, né? Já fiz o suficiente para ilustrar. Então, perceba que aqui eu vou ter o conjunto dos inteiros, aqui eu também vou ter o conjunto dos inteiros. Ok? Então, aqui eu vou tomar o menos 2, menos 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2. Ok. Aqui eu vou tomar menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então a gente percebe que como cada número está relacionado com o seu antecessor, né? E todo número inteiro possui um antecessor e esse antecessor é único, a gente percebe que essa função aqui ela vai ser tanto injetiva, né, como sobrejetiva. Ela vai ser tanto injetiva como sobrejetiva. Então, como todo número, né, tem o seu antecessor, então aqui é infinito, né, aqui também é infinito. Como todo mundo tem o seu antecessor, não vai sobrar ninguém, certo? Não vai sobrar ninguém aqui. Dado um número, se eu adiciono 1, eu chego no sucessor, ou seja, se todo mundo tem um sucessor, então significa que todo mundo tem o seu antecessor também, significa que a gente de fato, né, vai ter uma função sobrejetora. A gente vai verificar que ela é injetora, também utilizando essa condição, tá? Mas embora seja muito simples perceber, pela questão da unicidade do antecessor, né? Dado o número existe um único antecessor, mas eu vou checar aquela definição só para a gente se convencer disso. Então, como é que eu verifico que é injetora? Eu verifico que f de x, g, né? Eu verifico que se g de x for igual a g de y, isso tem que obrigar o x a ser igual a y. Então, g de x igual a g de y implica que quem é a g de x? É x menos 1. Então, seria x menos 1, isso tem que ser igual a g de y. Quem é g de y? Seria y menos 1. Se eu adiciono um dos dois lados, né?
Então isso significa que x é igual a y, ou seja, né, cheguei onde eu queria, né, garantindo que G é injetora. Ok, G é injetora. Muito bem. Também é sobrejetora, né? Por quê? Porque todo número possui um sucessor, né? G é sobrejetora, né? Porque todo número possui o seu sucessor. Porque, né, pois todo número possui um sucessor. Ok? Eu também poderia verificar isso, né, de uma outra forma. Eu posso dizer, equivalentemente a isso, o que isso aqui está dizendo, né? O que isso aqui representa para mim? Isso aqui representa que, como é que eu estou dizendo? O conjunto imagem é igual ao conjunto contra-domínio. Então, eu estou dizendo que para todo y pertencente ao meu conjunto contra-domínio, né, para todo y existe, né, um x pertencente ao domínio da minha função f, certo? Ao domínio de f, tal que f de x é igual a y. Ou seja, não sobra ninguém, sempre tem algum elemento que manda no elemento que eu escolhi ao acaso, certo? Então, eu também posso usar essa caracterização para garantir a sobrejetividade, né? Ou seja, dado um y, né, eu posso tomar aqui y, se eu tomar um y qualquer pertencente aos inteiros, certo? Para todo y pertencente aos inteiros, né? Tome x igual a y mais 1, ou seja, eu tomo o sucessor de y, né? Se isso daqui é verdade, então isso aqui implica que passa o 1 subtraindo agora. Isso implica que y é igual a x menos 1, só que x menos 1 quem é? X menos 1 é o g de x. Então, isso aqui é o g de x. Ou seja, eu estou dizendo que y é igual a g de x. Ou seja, uma outra maneira de você argumentar, né? Utilizando ali a definição, é um pouco mais abstrato, porém, muitas vezes vai ser o recurso que a gente vai utilizar para garantir a subjetividade, sobretudo quando o conjunto for infinito, né? Sobretudo quando o conjunto não tiver uma maneira tão simples de argumentar, como foi o caso aqui que a gente tinha a respeito de sucessor e intercessor. Então, em geral, a gente vai argumentar a injetividade dessa maneira e a subjetividade dessa maneira, utilizando essa e essa outra caracterização aqui, ok? Então, se acostume com esse tipo de argumento, porque é assim que a gente vai estar garantindo injetividade e subjetividade. No caso dessa função, que ela é tanto injetora como sobrejetora, a gente vai dizer que ela é uma função bijetora, né? Bijetora. Ou seja, o que é bijetora? É sobrejetora, né? Sobrejetora, né? Mais injetora. Ok? A função bijetora, ela tem uma particularidade, né? Que é o tipo de função que vai assumir a função inversa, né? Então, a partir dos próximos vídeos aí eu vou estar tratando sobre função inversa, certo? Eu já adianto que na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui para vocês uma lista de exercícios, então pode acessar a descrição do vídeo, baixar a lista de exercícios, que a partir das próximas aulas, quando a gente encerrar a teoria, a gente vai começar a resolver essa lista, tá ok? Então, até o próximo vídeo.